Isso é uma carga explosiva de 40 mil libras detonando a 30 metros de um porta-aviões de 13 bilhões de dólares. De propósito, a Marinha dos Estados Unidos detona deliberadamente o equivalente a uma pequena explosão nuclear ao lado de seus porta-aviões novinhos para ver se eles aguentam. São testes de choque em escala real no navio. O teste de armas mais violento, mais caro e mais dramático do mundo. Se o navio falhar, bilhões de dólares e o futuro da frota de porta-aviões afundam juntos. Toda nova classe de navio de guerra da Marinha deve passar por testes de choque em escala real antes de ser considerada operacional. Não cada navio individualmente, apenas o primeiro de cada classe. O propósito? Para descobrir se o navio pode sobreviver a uma explosão subaquática próxima. Porque, em combate, é exatamente isso que acontece. Torpedos, minas, cargas de profundidade, detonações próximas que enviam ondas de choque através do casco. Uma explosão subaquática gera uma onda de choque que se propaga pela água a cerca de 1.500 metros por segundo, quase 4 vezes mais rápido que no ar. Quando essa onda de choque atinge o casco de um navio, ela transmite uma enorme energia mecânica para toda a estrutura. Equipamentos são arrancados dos suportes. Tubulações estouram, sistemas elétricos entram em curto. Soldas racham. As coisas quebram. E esse é o ponto. A Marinha deseja que coisas quebrem nos testes de choque. Melhor identificar fraquezas em testes controlados do que descobri-las quando um torpedo explode ao lado do navio em combate. Falhas de sistema nos testes de choque geram correções que fortalecem toda a classe de navios. Como você detona uma bomba de 40 mil libras perto de um porta-aviões? Os testes completos de choque em navios são conduzidos pelo NAVC, Comando de Sistemas Navais, em áreas de teste designadas na costa dos Estados Unidos. Os testes de choque mais recentes para o porta-aviões USS Gerald Ford aconteceram no Atlântico, na costa da Flórida, em 2021. As cargas explosivas dos testes completos de choque são enormes. A Marinha utiliza conjuntos subaquáticos de explosivos especialmente projetados. São grandes cargas moldadas suspensas na água a certa profundidade e distância do navio. O peso exato varia de acordo com o teste, mas para o FSST do Ford, as cargas eram de aproximadamente 18 mil quilos de alto explosivo. A bomba lançada sobre Hiroshima equivalia a cerca de 13,6 milhões de quilos de TNT. Uma carga convencional de 18 mil quilos é muito menor, mas ela é detonada bem ao lado do navio. As cargas são posicionadas a distâncias cada vez menores em 3 choques distintos. Cada uma é mais próxima e severa que a anterior. Disparo 1, mais distante. Um alerta. Testar os sistemas do navio sob choque moderado. Disparo 2, mais próximo, mais severo. Equipamentos que sobrevivem ao disparo 1 podem falhar aqui. Disparo 3, o mais próximo. Gravidade máxima. Este é o disparo de prova. Se o navio sobreviver a isso, ela pode sobreviver a um combate. E quando essa carga detona, o efeito é espetacular. O teste de choque da Ford em junho de 2021, o disparo 1 foi registrado como um terremoto de magnitude 3,9 no sismógrafo. Um terremoto de magnitude 3,9 causado por uma bomba. A explosão formou uma coluna de água de dezenas de metros. A onda de choque balançou visivelmente o porta-aviões de 100 mil toneladas. Do alto, o navio parecia um brinquedo movido por uma mão invisível. E a tripulação, mais de 2.500 marinheiros a bordo durante o teste, sentiram como se tivessem sido atingidos por um trem de carga. Tudo que não estava parafusado saiu voando. Alarmes de equipamentos soaram em todo o navio. A embarcação estremeceu. O que ocorre no navio durante um teste de choque é ainda mais dramático. Durante um teste de choque, a Marinha instala milhares de sensores, câmeras e dispositivos de monitoramento por todo o navio. Acelerômetros nas bases dos equipamentos, extensômetros nas chapas do casco, câmeras de alta velocidade nos compartimentos de máquinas. Elas registram tudo. Quando a onda de choque atinge, todo o navio se move. Não só de um lado para o outro, mas para cima. A onda de choque levanta o casco que depois cai de volta. Esse choque vertical é o que causa mais danos. Equipamentos feitos para forças horizontais sofrem repentina aceleração vertical.
Disjuntores desarmam. Os canos racham nas juntas. Luminárias se quebram. As telas dos computadores apagam. A Marinha está especificamente procurando por falhas em sistemas críticos. Propulsão. O navio ainda consegue se mover após um quase acerto? Se o choque danificar a propulsão, o porta-aviões ficará à deriva. Operações de voo. O navio ainda pode lançar e recuperar aeronaves? No Ford, isso significava EMOS e AAG, sistemas inéditos nunca testados contra choques. Armas. O navio ainda pode lutar? Células FLS, sistemas de radar CIWS falhando, todos precisam sobreviver ao impacto. Controle de avarias. A tripulação consegue conter alagamentos, apagar incêndios e restaurar sistemas? Os equipamentos de controle de avarias do próprio navio precisam funcionar após o impacto. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A tripulação está a bordo durante esses testes. 2.500 marinheiros em um navio que está prestes a ser atingido por uma explosão de 40 mil libras? Eles estão em postos de combate, prontos para o impacto e com proteção auditiva. Eles sentem isso. Marinheiros que fizeram testes de choque dizem que parece um soco no corpo inteiro. O convés cai sob seus pés e retorna com força para cima. Você é arremessado contra a superfície em que estava se apoiando. O som é indescritível, um estrondo profundo e retumbante que ecoa no peito. Um marinheiro da Ford disse aos repórteres que era como estar dentro de um sino quando alguém o atinge com uma marreta. Você sente a vibração nos dentes. Então, como o Ford realmente se saiu? O navio de guerra mais caro já construído sobreviveu? O USS Gerald Ford passou por 3 testes de choque em junho e julho de 2021, cada um progressivamente mais severo. E a resposta para a pergunta que todos querem saber: sim, o Ford sobreviveu. Após cada teste de choque, a tripulação avaliava rapidamente os danos e restaurava os sistemas. O Ford conseguiu retomar as operações aéreas, restaurar a propulsão e manter a prontidão de combate após cada teste. Mas não foi sem problemas. A maioria dos detalhes sobre as falhas no FSST do Ford é classificada. Os oficiais admitiram que os testes mostraram problemas a serem resolvidos, como esperado. As catapultas EMOS do Ford teriam apresentado problemas relacionados aos choques. Vários elevadores avançados de armamentos que levam munições dos paióis ao convés de voo precisaram de reparos. Sistemas de tubulação e elétricos exigiram atenção. Mas aqui está o ponto crítico: nada falhou de forma catastrófica. O reator continuou operando. O casco manteve a integridade, o navio ainda podia combater. Compare com testes de choque anteriores. Durante testes de choque em 1987, o USS Theodore Roosevelt, porta-aviões classe Nimitz, apresentou rachaduras no casco que exigiram meses de reparo. Essas lições resultaram em mudanças que tornaram cada porta-aviões posterior da classe Nimitz mais resistente. Esse é exatamente o objetivo. Os testes de choque não são de aprovação ou reprovação. Servem para aprender e melhorar. Cada falha nos testes é um problema que não surpreenderá a Marinha em combate. Correções apontadas no FSST do Ford estão sendo aplicadas em todos os futuros porta-aviões da classe Ford. O USS John F. Kennedy, CVN-79, será construído com essas melhorias desde o início. Mas o Ford não é o único navio a passar por testes de choque. Alguns dos testes mais dramáticos da história nem foram com porta-aviões. A Marinha realiza testes de choque em navios desde os anos 1960. E alguns desses testes são lendários. O cruzador nuclear USS Arkansas foi submetido a testes de choque em 1982. As explosões foram tão severas que o sistema de combate do navio sofreu danos extensos. As lições aprendidas mudaram como a Marinha projetava equipamentos resistentes a choques para uma geração de navios de guerra. O navio de combate litorâneo USS Jackson passou por testes de choque em 2016. O navio menor foi claramente lançado pelas explosões. Vários sistemas falharam. Os resultados contribuíram para o debate contínuo sobre se a classe LSC era suficientemente resistente para o combate. E então vêm os testes. Aquele que a Marinha realiza não em navios, mas em alvos com formato de navio. A Marinha mantém uma frota de embarcações desativadas especificamente para o SINC-X, exercícios de afundamento. Esses navios são equipados com sensores, rebocados para águas profundas e então destruídos com armas reais, mísseis Harpoon, torpedos, artilharia naval e bombas.
Os dados dos eventos 5X revelam à Marinha o que ocorre quando uma arma real atinge um navio de verdade. Como o casco se rompe, onde começa o alagamento, quão rápido o navio afunda. É o teste destrutivo definitivo. E a Marinha usa isso para validar tudo, desde a letalidade das armas até o projeto dos navios e os procedimentos de controle de danos. 40 mil libras de explosivos. A 100 pés de um navio de 13 bilhões de dólares, um terremoto foi sentido a partir da costa. Tripulação de 2.500 pessoas se prepara para o impacto em uma cidade flutuante. Testes de choque do navio inteiro. É o teste mais severo que um navio de guerra enfrenta, exceto em combate. Feito para quebrar coisas. Feito para achar fraquezas. Projetado para garantir que, quando um torpedo explodir ao lado de um porta-aviões no Mar do Sul da China, o navio continue lutando. Porque a Marinha não constrói navios só para tempos de paz, constrói navios para sobreviver à guerra. Se quiser ver o que ocorre quando piratas somalis atacam um navio errado da Marinha, veja este vídeo.